Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu quero que você ouça com atenção a palavra que Deus tem para a sua vida hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Tem uma outra tradução que diz assim: Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Deus vê cada lágrima, Ele escuta o seu choro, Ele ouve os seus pensamentos e Ele sabe o tamanho da tristeza que você tem carregado. Hoje, Ele está te oferecendo consolo. Ele está te dando o abraço eterno. E Ele te dá aquilo que o mundo mais tenta te roubar: a paz. A verdadeira paz que vem de Deus. Não a paz que vem através de bens materiais, de títulos, a paz que vem pelo prestígio ou por causa de uma boa reputação. Em Filipenses capítulo 4, verso 7 diz assim: E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Talvez você esteja chorando há muito tempo e tem clamado em silêncio todos os dias. Deus tem visto o seu pranto. Deus recebe o seu clamor e Ele não te deixa sozinho. É interessante a gente olhar para essa passagem porque a gente começa a se perguntar: como pode acontecer isso? Felizes são os que choram? Parece meio contraditório. É o mesmo que dizer assim: o ganhador vai ser aquele que perder. Mas a verdade é que no reino de Deus a lógica é essa mesmo: perder para ganhar, morrer para viver, ser o último para então ser o primeiro. Na presença do Senhor, os humilhados serão exaltados, os fracos vão receber força, e aqueles que têm medo vão encontrar proteção, coragem e paz. Mas sabe por que Jesus pôde dizer isso com tanta certeza? Porque Ele mesmo chorou. Jesus sabia o que era sentir a dor, de verdade. Ele chorou quando viu Marta e Maria sofrendo pela morte do seu irmão Lázaro. Ele chorou por Jerusalém, por ver um povo escolhido por Deus se afastar desse mesmo Deus. Jesus não apenas falou sobre receber o consolo do Pai em meio à dor. Ele viveu o luto, a perda, a saudade. Por isso, quando ele diz que quem chora é feliz, ele está revelando algo que só quem passou pela dor poderia dizer. Existe um tipo de lágrima, sabe, irmãos, que atrai a presença de Deus. Tem uma dor que não é ignorada, uma tristeza que é transformada em força. E o próprio Jesus nos ensinou isso com lágrimas nos olhos. Tem gente que usa a dor como desculpa para continuar vivendo longe de Deus. Pessoas que até choram na presença do Pai, mas não entregam a sua vida para Ele. Tem gente que sofre por causa do pecado, mas não se arrepende. A pessoa desabafa, mas não muda. Ela continua sendo derrubada pelas tentações. Mas o Espírito Santo não consola quem não quer consolo. Ele consola quem se rende a Ele. Jesus não disse assim: felizes são os que reclamam, nem felizes são os que se fazem de vítima, ou felizes aqueles que se arrependem, choram, mas no dia seguinte voltam para o mesmo erro. Ele falou dos que choram, mas daqueles que choram com o coração voltado para Deus.
dos que choram porque reconhecem que não conseguem resolver as coisas sozinhos. Deus recolhe as nossas lágrimas e as transformam em arrependimento, em perdão e em mudança de vida. Deus vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua realidade. Eu creio nisso. A tempestade que você está vivendo hoje vai se tornar motivo de alegria amanhã. Aquilo que hoje tem te causado ansiedade, dor, medo, tensão, vai ser aquilo que você vai contar lá na frente com gratidão, quando você for falar de onde Deus te tirou e para onde Ele está te levando. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: a alegria virá pela manhã. Amém? Você pode escrever isso com fé. A alegria virá pela manhã. Faça algo diferente hoje. Ao invés de apenas reclamar daquilo que tem te ferido, ao invés de ir desabafar mais uma vez com alguém e se arrepender logo depois de ter se aberto, ou ao invés de ir para as redes sociais postar alguma indireta em relação a essa dor, entregue isso que tanto te dói, isso que tanto tem te prejudicado nas mãos do Senhor. Entregue tudo nas mãos dele e permaneça na presença do Senhor até que ele venha, até que você sinta a presença do Consolador. Eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus, vamos orar juntos. Eu vou orar daqui e você ora daí onde você está. E eu peço a Deus que, enquanto essa oração estiver sendo feita, você consiga sentir a poderosa presença do Espírito Santo aí do seu lado. Se Deus lembrar você de alguém por quem você tem orado, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se você se lembrar de alguma circunstância que tem tirado a sua paz, que tem te feito sofrer, escreva ela aqui nos comentários e vamos orar uns pelos outros. A oração tem poder. A oração feita em nome de Jesus tem poder no mundo espiritual. Vamos falar com Deus. Pai amado e querido, obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado por mais uma vez ter nos mostrado o teu amor, a tua misericórdia e por ter nos revelado um novo caminho. Nos perdoe, ó Deus, por cada um dos nossos pecados. Purifica o nosso coração e nos ajuda a sermos mais parecidos com Jesus, todos os dias. Que o inimigo não consiga mais causar confusão na mente dessa pessoa que está me ouvindo agora. E que ela consiga discernir a tua voz em meio a tantas outras vozes que querem tirá-la do centro da tua vontade, que querem tirar essa pessoa dos teus caminhos e dos teus propósitos. Espírito Santo, convence esse coração. Faça com que haja um verdadeiro arrependimento e uma mudança de vida a partir de hoje. Ó Deus, tem pessoas me ouvindo nesse momento que estão com o coração partido. São tantas lutas, tantas dificuldades, tantas tribulações e medos que têm cercado essa pessoa, que muitas vezes a única oração que ela consegue fazer é chorar, em silêncio, quando ninguém mais está acordado. Ela tem estado com o coração em ruínas, prostrada diante da tua presença e sem conseguir dizer uma única palavra. Mas o Senhor entende esse pranto como um clamor, como uma oração. Como está escrito na tua palavra, em Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo escreveu que o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Nós cremos nessa palavra, Deus. Espírito Santo, leve tudo aquilo que
não está sendo expresso por meio de palavras ao Pai. E atende a esse clamor. Ouve, Senhor, essa oração enfraquecida, silenciosa, mas que está sendo feita com sinceridade. Traga o consolo para essa irmã, para esse irmão. Abraça essa pessoa que está me ouvindo agora e faz com que ela se sinta acolhida em teus braços. Manifesta o teu poder agora, aonde quer que ela esteja, e que ela sinta, ouça e entenda que o Senhor está bem ali com ela, dentro dela, fazendo com que as coisas mudem, trazendo a paz e a serenidade em meio ao caos que ela tem vivido. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários desse vídeo. E também aqueles que ficaram na mente daqueles que estão me ouvindo, porque não tiveram coragem ou mesmo porque não conseguiram comentar por qualquer motivo. Olhe para cada situação, para cada vida. Olha, Pai, para essa mãe solteira que chora todas as noites se sentindo diminuída, abandonada por quem prometeu amor e cuidado a ela. Sustenta essa mulher. Não deixe que ela se afunde nessa dor como se a vida tivesse acabado. Mostra que o Senhor ainda tem uma história para ser escrita para ela. Que o Senhor ainda é o sustento, a presença, o abrigo e o futuro dela. Ó Deus, eu apresento diante do Senhor essa pessoa que tem lutado contra as enfermidades. Essa pessoa que está me ouvindo e que talvez esteja lidando com uma doença que ninguém conhece, que ninguém entende. Ou essa pessoa que até já foi desenganada pelos médicos. Nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor tem poder para curar, para restaurar, para transformar exames, laudos e diagnósticos. Toca agora nesse corpo. Toca no lugar dessa enfermidade, Pai. Fortalece o coração de quem está passando por um tratamento, por uma quimioterapia. Consola aqueles que têm participado desse processo, os familiares, os que estão cuidando, os que estão acompanhando. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que esperam hoje uma resposta. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando uma crise no seu casamento, pela esposa que ora sozinha todos os dias, pelo marido que já não sabe mais o que fazer, que já perdeu as esperanças. Por esse casal, Deus, que ainda se ama, mas que está ferido, cheios de mágoas, distantes, mesmo morando dentro da mesma casa. Visita esse lar agora e restaura o amor, quebra o orgulho e promova o perdão. Traga reconciliação. Não permita que essa família seja destruída. Sopra com o sopro do teu Espírito Santo um fôlego de vida sobre essa casa. Eu apresento ao Senhor a vida financeira dos teus filhos. Tem pessoas aqui, ó Deus, ouvindo essa palavra, que estão com as contas atrasadas, com aluguel vencido, com medo de não conseguir comprar o básico para o seu sustento. Tem mães orando por filhos que estão desempregados. Tem trabalhador se sentindo humilhado por não ter mais recursos para sustentar sua família. Abre as portas, Pai. Traz sabedoria. Multiplica o pouco e honra a fé dessa pessoa que não desistiu, mesmo passando por tanta vergonha e por tantas dificuldades. Que o Senhor atenda a cada pedido que foi escrito aqui, segundo a tua vontade, mesmo aqueles que não foram mencionados por mim. Que a vontade do Senhor seja feita, que cada oração escrita nos comentários, cada clamor feito em silêncio, cada lágrima derramada diante de ti, seja acolhida pelo Senhor. E que essa pessoa tenha a resposta dos céus ainda hoje.
nós confiamos que o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus conhece as suas lágrimas. Deus conhece a sua dor, o seu pranto. E no tempo certo, Ele vai te dar a vitória, o milagre, a resposta, o alívio nas suas dores ou a força para que você continue lutando. Amém? Antes de sair, dê o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E é assim que nós conseguimos falar do amor de Deus para milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. E se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Compartilhe essa palavra. É só você clicar aqui, no botão compartilhar e aí você vai selecionar a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. Mande essa palavra para pelo menos 3 pessoas que você conhece e deixe que o Espírito Santo complete a obra na vida delas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, em primeiro lugar, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja com cada pessoa que escuta essa mensagem. Que o Senhor acalme o coração desse irmão e dessa irmã que estão agora diante de Ti, buscando pela Tua paz e pelo Teu descanso. Que toda ansiedade, toda inquietação seja substituída pela confiança em Ti. Envolve-os com a Tua presença e tira toda a preocupação desse coração, Pai. Toda a sensação de medo e de dúvida sobre o futuro. Que eles sintam o Teu cuidado e a Tua paz, mesmo diante das lutas e dos desafios da vida. Eu peço que o Senhor, nesse momento, toque profundamente cada mente e cada coração, para que possam experimentar o Teu amor e perceber que não estão sozinhos. Que a paz que excede o nosso entendimento inunde a vida dessa pessoa, trazendo alívio e esperança. Que ela sinta o Teu abraço, Senhor, e entenda que pode confiar em Ti, que o Senhor é fiel e que nunca a abandona. Pai amado e querido, que essa mensagem seja um bálsamo para a alma. Que cada um que a receber saiba que o Senhor tem cuidado dele e dela e que tudo o que ele tem enfrentado está sob o Teu controle. Que as palavras aqui mencionadas não sejam apenas ouvidas, mas sejam recebidas no Espírito, que transformem a vida de quem escuta, trazendo segurança e paz. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Olá, é muito bom ter você aqui. Esse é o 5º episódio da nossa série de mensagens Recomece a Viver. Hoje vamos falar sobre algo que afeta milhões de pessoas, a ansiedade. Como está a sua saúde mental? Como você tem se sentido diante das pressões e preocupações da vida? Sabe, irmãos, muitas vezes, quando tentamos enfrentar os problemas sozinhos, acabamos sobrecarregados e perdemos a paz. Mas existe uma maneira diferente de viver, uma maneira que nos permite entregar as preocupações e descansar. Ter uma saúde mental equilibrada é um dos primeiros sinais de que você está recomeçando a viver. E o mais importante, é um sinal de que você está disposto a confiar mais em Deus, entregando a Ele as áreas da sua vida onde sente mais dificuldade e onde mais precisa de amparo. A Bíblia nos oferece ensinamentos profundos sobre como podemos lidar com os sentimentos de preocupação e medo que muitas vezes nos paralisam. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, Jesus nos diz o seguinte: Por isso digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida,
pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? Essas palavras nos mostram que Deus se preocupa conosco e que Ele cuida de nós em cada detalhe. Jesus nos convida a deixar de lado nossas inquietações e nos assegura que o cuidado de Deus é completo, que nada falta aos seus filhos. Se Ele cuida das aves e das flores do campo, quanto mais não cuidará de nós, que somos tão preciosos para Ele? Essa é uma verdade que precisamos lembrar sempre, especialmente quando a ansiedade toma conta. Muitas vezes as pessoas me perguntam se ser ansioso é falta de fé. E eu quero responder a você que pode estar se sentindo dessa forma. A ansiedade pode ter muitas causas, mas Deus quer nos ajudar em cada uma delas. Ele quer nos ensinar a entregar nossas preocupações, a confiar nele e a descansar no seu amor. A ansiedade é o peso de carregar um amanhã que ainda não chegou. Quantas vezes não estamos sobrecarregados porque tentamos prever, controlar e planejar cada detalhe da nossa vida? Nos enchemos de dúvidas, nos envolvemos em conversas pessimistas e o nosso coração acaba angustiado. Passamos a depender de informações e notícias para tentar encontrar alguma segurança. Mas quanto mais ouvimos, mais inseguros ficamos. Essa busca por segurança em coisas do mundo nos deixa desorientados. E em vez de encontrarmos paz, ficamos ainda mais ansiosos. E essa ansiedade começa a afetar outras áreas da vida, desde a maneira como nos relacionamos até nossa saúde física e espiritual. Quando estamos ansiosos, nossa capacidade de confiar em Deus também fica prejudicada, pois deixamos que o medo obscureça a nossa fé. Mas existe um caminho diferente, um caminho de paz. A palavra de Deus nos ensina que antes que a crise se instale, antes que o medo domine, podemos buscar refúgio nele. Aprender a descansar em Deus é um exercício de fé. É confiar que Ele tem o controle do nosso futuro, que Ele cuida dos detalhes e que podemos caminhar com paz, mesmo sem saber tudo o que está por vir. É um convite para você refletir sobre como tem buscado consolo e onde tem depositado a sua esperança e a sua segurança. Deus deseja que entreguemos cada detalhe a Ele, que nos rendamos ao seu cuidado. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, pois no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte: a minha esperança está em Deus. Amém? Escreva isso aqui. Minha esperança está em Deus. Aproveite que você vai escrever e dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você recebe um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Sabe, irmãos, quando entregamos a nossa vida a Deus, nós entregamos a Ele o nosso projeto, o nosso sonho, o nosso desejo de segurança. Deus é o arquiteto do universo e Ele sabe o que é melhor para nós. Não precisamos viver preocupados ou inseguros, porque Ele sabe o que faz. Assim como um construtor precisa seguir o projeto para que a casa esteja firme, nós precisamos confiar no projeto de Deus para as nossas vidas. Confiar em Deus é aceitar que, ainda que os problemas existam, há uma paz que só o Senhor pode oferecer. Deus não falha. Ele não esquece do que prometeu e sabe exatamente o que está construindo em nós. Talvez você olhe para a sua vida hoje e veja áreas que parecem fora do lugar, partes que parecem inacabadas. Mas Deus já vê a obra completa. Ele sabe os planos que tem para você e esses planos são de paz para te dar um futuro
e uma esperança. Ele conhece o seu coração, sabe das suas dificuldades e nunca permitirá que você enfrente nada além do que possa suportar. Deus nos diz na sua palavra que o medo e a ansiedade não fazem parte do plano dele para as nossas vidas. Ele nos convida a viver uma vida de fé, onde cada dia é entregue nas suas mãos, e ele cuida de nós, porque nos ama e deseja o nosso bem. Quando Deus nos pede para entregar o que temos nas mãos dele, não é para nos desamparar, mas sim para que possamos experimentar a sua fidelidade em cada detalhe. Deus é aquele que nos sustenta e que não abandona os que confiam em seu amor. O Salmo 37 nos diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a chave para recomeçar a viver com paz. Entregar a Deus as preocupações que nos inquietam e descansar na certeza de que Ele está no controle. Deus cuida das aves, Deus veste os lírios do campo. Quanto mais Ele cuidará de você, o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Então não precisamos viver como se tudo dependesse de nós. Podemos começar cada dia colocando nossos planos, nosso coração e nossas ansiedades aos pés da cruz. Ao acordar, antes de checar qualquer notícia, dobre seus joelhos, feche os olhos e converse com Deus. Agradeça a Ele, entregue o seu dia nas mãos dele e confie que Ele já tem tudo planejado. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, eu quero encorajar você a fazer isso. Se você não quiser detalhar o seu pedido, escreva de forma resumida, com apenas uma palavra, qual área da sua vida precisa da cura e do toque de Deus. Por exemplo, você pode escrever família, filhos, trabalho, relacionamento conjugal, finanças, ou você também pode escrever o nome de alguém que você deseja que seja alcançado pela graça de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela palavra que recebemos hoje. Te agradecemos por esse dia e por mais uma oportunidade de estarmos aqui buscando a tua presença. Obrigado, meu Deus, por nos lembrar que não estamos sozinhos em nossas lutas, que o Senhor é um Pai amoroso, que cuida de cada detalhe das nossas vidas e que podemos encontrar descanso em Ti. Que essa mensagem, Senhor, seja como uma âncora para o coração daqueles que estão cansados e sobrecarregados. Obrigado, Pai, por cada irmão e irmã que ouve essa mensagem, que sente o Teu cuidado e que nesse momento se coloca diante de Ti buscando socorro e paz. Reconhecemos a nossa fragilidade diante das pressões e das dificuldades da vida e pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que permitimos que a ansiedade e o medo dominassem o nosso coração, todas as vezes que colocamos as nossas preocupações acima da nossa confiança em Ti. Perdoa-nos, Senhor, por cada vez que desviamos o olhar da Tua presença e permitimos que o medo nos paralisasse. Que o Senhor limpe o nosso coração de toda dúvida, de toda desconfiança e nos ajude a sermos fiéis ao Teu propósito, caminhando na certeza de que Tu estás conosco em cada passo. Senhor, hoje queremos orar especialmente pela ansiedade e pelo medo que tem atormentado tantos corações. A ansiedade tem oprimido muitos dos Teus filhos, tirando a paz e o descanso. Mas nós sabemos que o Senhor tem poder para trazer libertação. Eu oro, Senhor, por esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora, que enfrentam desafios na sua mente e no seu espírito. Que o Senhor elimine toda a ansiedade deles. Que o Espírito Santo do Senhor traga uma paz que excede o entendimento, uma tranquilidade que apenas o Senhor pode nos conceder. Que o Teu amor nos envolva e transforme cada área de insegurança em confiança, cada medo em coragem e cada dúvida em certeza da Tua presença.
Eu também oro, Deus, por todos os pedidos deixados aqui nos comentários. Eu oro por essa mãe que clama pela saúde do seu filho, que tantas vezes acorda durante a noite em aflição, buscando uma resposta do Senhor. Eu oro por esse pai que busca direção no seu trabalho, na sua vida profissional, que se sente perdido e inseguro sobre os próximos passos, mas que coloca a sua vida em tuas mãos, acreditando que o Senhor abrirá portas onde não há. Eu oro por essa esposa que deseja ardentemente a restauração do seu casamento, que se sente sobrecarregada e mesmo em meio às dificuldades ainda confia que o Senhor pode reavivar o amor e a união nessa família. Eu peço, Senhor, por aqueles que estão aflitos com o futuro, que olham para o amanhã com temor, sem saber o que os espera. Que o Senhor acalme cada coração ansioso, fortaleça a fé de cada um e que o Senhor nos lembre de que Tu és um Deus fiel e cuidadoso. Que possamos viver em paz, confiando que o Senhor está no controle de tudo, que nada escapa ao Teu cuidado e que somos preciosos aos Teus olhos. Que essa confiança em Ti seja como uma luz que nos guia, mesmo nos momentos de maior escuridão. Pai, eu oro por todos aqueles que têm colocado suas esperanças em coisas passageiras, que se apegam ao que o mundo oferece, mas que não têm encontrado a paz verdadeira. Ajuda essas pessoas, meu Pai, a perceber que só Tu és a fonte da verdadeira segurança. Que eles se voltem para Ti e sintam a Tua presença inabalável, mesmo em meio às tempestades da vida. Eu oro por todos que enfrentam dúvidas, incertezas e que sentem medo do futuro. Que o Senhor os acalme e os ensine a descansar na Tua presença. Que diante de cada desafio eles possam encontrar no Senhor o refúgio e a força que precisam. Eu coloco todos os pedidos de oração, cada comentário, cada necessidade diante de Ti. Que o Senhor atenda conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que cada coração seja tocado pela Tua presença, que cada vida seja transformada pelo Teu amor e que todos possam testemunhar as maravilhas do Teu cuidado. É no nome de Jesus que eu oro e desde já Te agradeço. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem cuidado da sua vida nos detalhes. Ele conhece a sua dor, Ele sabe da sua aflição, Ele sabe o que tem tirado a sua paz. Ele está contigo, por onde você for. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas, mande para o grupo da família, para o grupo da igreja e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem um poder sobrenatural para transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Que essa verdade ecoe dentro do seu interior. O verdadeiro amor que vem de Deus tira a sua ansiedade e no lugar dela coloca uma paz que nós não conseguimos compreender, que vai além do nosso entendimento, além da ciência e de tudo que nós sabemos e conhecemos. Essa é a paz que está dentro de você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a paz de Cristo esteja com você. Que o agir sobrenatural de Deus faça uma diferença na sua vida nesse dia. Amém? Essa é uma mensagem muito importante e muito inspiradora, que pode mudar a vida de muitas pessoas. Por isso eu quero pedir a sua ajuda para que essa palavra alcance milhares de vidas. Para isso basta que você dê o like no vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Deixou o seu like no vídeo? Que Deus te abençoe. Você está ouvindo o 6º episódio da nossa série de mensagens dessa semana, que se chama
vencendo os desafios da vida. E hoje eu estou falando sobre como ter vitória sobre o medo e a ansiedade. Se você não assistiu desde o primeiro vídeo, não tem problema. Comece ouvindo essa mensagem, depois assista a de amanhã, e se você quiser assistir a playlist completa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Hoje eu quero começar de maneira diferente. Eu vou ler o Salmo 27 e depois nós vamos juntos fazer uma oração. Amém? Salmos 27 está escrito: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por nos dar mais uma chance de recomeçar, de vivermos a vida que o Senhor conquistou por nós naquela cruz. Pai, eu oro por esse irmão e por essa irmã que me escutam agora. E eu peço, opera um mover poderoso no coração deles. Que todo medo, que toda ansiedade que tem cercado a vida dessas pessoas sejam agora lançados fora pelo teu amor perfeito. Eu clamo para que o teu Espírito Santo preencha cada vazio, que onde há insegurança, o Senhor coloque segurança, firmeza. Onde há dúvida, o Senhor coloque fé. Pai, sabemos que somente o teu amor pode dissipar as sombras do medo e da ansiedade. E eu te peço que esse amor flua agora, transformando todo o coração aflito e ansioso. Que essa pessoa que me ouve sinta a tua presença enchendo a sua vida, confortando e renovando. O Senhor conhece cada detalhe, Senhor, da nossa vida. O Senhor conhece as nossas dores, preocupações, angústias. Toma cada preocupação em tuas mãos e ministra sobre o nosso coração descanso, alívio e paz. Pai, eu oro para que, onde houver o peso da culpa, da dúvida ou do medo, o Senhor venha com a tua leveza. Que o amor e a paz de Cristo sejam como uma muralha ao redor da nossa vida. Que cada pessoa que pela tua misericórdia e graça foi alcançada por essa palavra hoje, possa sentir a segurança que só o Senhor pode conceder. Que cada um sinta o teu cuidado, a tua força, a tua proteção. Assim como Davi disse aqui no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Pai, que essa certeza se faça viva dentro deles.
que eles possam viver confiantes, sem temer o futuro, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Remove toda angústia, toda ansiedade paralisante e substitui por coragem e força. Que o teu amor inunde a mente deles e traga descanso. Que eles possam descansar na tua presença, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe, que nada escapa ao teu olhar. Que eles possam perceber que o Senhor é presente, é real e que o Senhor tem o poder de transformar qualquer situação. Ó Deus, para aqueles que enfrentam tempestades emocionais, eu oro para que o Senhor seja o refúgio. Que cada um encontre em Ti a força para continuar, para resistir, para vencer. Que eles se lembrem de que não estão sozinhos, de que o Senhor está com eles, lutando suas batalhas. E eu te peço, Deus, que cada um possa confiar em Ti com todo o coração. Confiamos na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E sabemos que, no tempo certo, os Teus planos irão se cumprir. Eu coloco em Tuas mãos cada pedido, cada desejo, cada sonho. Que seja feita a Tua vontade na vida dessa pessoa, Deus. Que ela possa perceber que o Senhor está no controle de tudo e que não há o que temer. Que o coração de cada um seja fortalecido e renovado nessa hora. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 1 João capítulo 4, versículo 18 está escrito: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. E se por algum motivo, por alguma circunstância, você tem sido dominado pelo medo, pela angústia, pela dor, pela tristeza, ou até pela ansiedade, eu quero te dar alguns passos para que você possa ser vencedor nessa área. A primeira coisa, ore todos os dias, com propósito e entrega. A oração não deve ser apenas uma repetição de palavras, mas ela deve ser um diálogo sincero com Deus. Quando você orar, quando você entrar para dentro do seu quarto, fale das suas angústias, dos seus medos, entregue tudo aos pés do Senhor. Reserve esse momento diariamente para que você tenha essa conversa profunda com Deus. Comece o seu dia falando com Deus, ouvindo a voz de Deus. E se você precisar de ajuda para isso, conte com a gente aqui no canal. Todos os dias, às 5 horas da manhã, eu posto uma oração, uma reflexão bíblica para a sua edificação, para alimentar a sua fé, para fortalecer o seu espírito. Por isso que eu falei para você dar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. A segunda coisa, tão importante quanto a anterior, é estudar e meditar na palavra de Deus. A leitura da Bíblia é um alimento essencial para fortalecer o espírito e renovar a mente. Medite em alguns versículos ou em um versículo que fale sobre paz, sobre confiança, sobre as promessas do Senhor, sobre o amor de Deus. Esse salmo que nós lemos, por exemplo, ele traz para nós consolo e segurança. Quando você lê a Bíblia com frequência, você começa a se alimentar das promessas de Deus. Isso vai fortalecer a sua fé e isso pode reduzir o peso da ansiedade e do medo. Comece também a desenvolver o hábito de agradecer, ter um coração grato. Agradeça a Deus pelo que você já tem, agradeça pelo dia de hoje, pela sua família, pelas bênçãos que Ele te concedeu, pela sua saúde. A gratidão nos ajuda a ver o quanto nós somos abençoados. Ela nos tira da visão limitada do medo e da ansiedade. Quando nós focamos naquilo que é bom, quando nós percebemos e reconhecemos como Deus tem cuidado de nós, aí nós ganhamos uma nova perspectiva e isso vai reduzir as nossas preocupações com o futuro. Outra coisa importante é orar
e interceder pelas pessoas ao seu redor. Muitas vezes, irmãos, a nossa ansiedade está ligada à preocupação com as pessoas que nós amamos. Quando nós oramos e intercedemos por elas, nós estamos entregando ao Senhor o cuidado e o futuro daqueles que são importantes para nós. Peça a Deus que cuide da saúde, dos sonhos, das necessidades das pessoas que você ama, dos seus familiares, dos seus amigos, seus filhos, seu cônjuge. Esse ato de intercessão gera paz, porque você confia que Deus está cuidando não apenas de você, mas também daqueles que você ama. Pratique a empatia e a paciência dentro do seu lar. Muitas vezes, a ansiedade é fruto de conflitos e tensões familiares. Se esforce para cultivar um ambiente de amor, paciência e compreensão, principalmente na sua casa. Lembre-se de que cada pessoa ao seu redor tem suas próprias lutas, tem seus próprios medos. Ao tratar os outros com empatia e paciência, você cria um ambiente mais saudável e harmonioso, e isso contribui diretamente para a redução da ansiedade e também vai promover a paz. Controle as palavras e use a sua boca para edificar. Presta atenção, as palavras que saem da sua boca têm poder. Em vez de críticas, busque expressar palavras de amor, de incentivo. Elogie as qualidades das pessoas. Seja generoso em palavras de incentivo, de apoio, de inspiração. Esse ato de gentileza e edificação traz leveza para a sua vida e reduz os conflitos, aumentando a paz interna e externamente. 7ª dica: viva o dia de hoje e confie em Deus para o amanhã. Jesus nos ensinou uma coisa muito importante. Devemos nos preocupar apenas com o pão de cada dia. Lembra que ele ensinou a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe por quê? Porque o amanhã pertence a Deus. A ansiedade muitas vezes nasce de querer resolver o futuro antes mesmo das coisas acontecerem. Mas ao confiar que Deus tem o controle de tudo, você se liberta do medo do amanhã. Foque no que você pode fazer hoje e confie no cuidado de Deus para aquilo que virá. Busque o crescimento espiritual e emocional. Invista no seu desenvolvimento espiritual e emocional. Isso pode incluir momentos de silêncio, de meditação na palavra e até conversas com pessoas que possam te orientar e edificar. Com o tempo, você vai perceber que está cada vez mais fortalecido e confiante em Cristo, o que reduz a ansiedade e proporciona uma vida de paz. Esses passos que eu falei são práticas simples, mas são transformadoras. A paz de Cristo é um processo que envolve entrega, confiança e atitude. Siga essas dicas que eu falei e permita que o amor e a paz do Senhor façam morada na sua vida. Escreva aqui o seu pedido de oração nos comentários, pois nesse momento eu quero orar por você. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 27, o seguinte: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Jesus está nos lembrando que nós não ganhamos nada quando nos preocupamos de forma excessiva. Ele nos convida a pedir pelo pão de hoje e não pelo pão de amanhã. Ele nos ensina que o pão de ontem já passou e o de amanhã ainda não nos pertence. Então, viva o dia de hoje, viva com confiança, aproveite o que você tem agora, entregue o seu amanhã a Deus, permita que Ele cuide de você. Amém? Se você entendeu essa mensagem, se você recebeu isso no seu coração, escreva aqui nos comentários pela fé: minha vida está nas mãos de Deus. Amém? Escreva isso. Minha vida está nas mãos de Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos falar com o Pai.
Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa palavra e por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por falar conosco, por nos mostrar que há uma saída para os nossos medos e ansiedades, que o Teu amor é capaz de expulsar todo medo. Somos gratos por cada revelação que o Senhor nos trouxe nesse dia, por cada promessa que foi renovada em nossa mente. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus. Perdoa a nossa falta de fé. Perdoa a nossa carnalidade, a nossa fraqueza. Espírito Santo de Deus, traga à nossa mente nesse instante tudo aquilo que nós precisamos nos arrepender e nos dê força e determinação para mudar de vida. Que o Senhor nos perdoe e nos purifique. Pai, diante dessa mensagem, nós te pedimos que nos ajude a viver uma vida de confiança em Ti, sem ansiedade e sem medo. Sabemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso, pedimos que o Teu amor perfeito inunde o nosso ser e tire toda a ansiedade que tem nos prendido. Renova nossa mente, nos ensine a viver um dia de cada vez, nos ensine a entregar a Ti as preocupações e as incertezas em relação ao futuro. Eu oro, meu Deus, por cada pedido que está sendo feito aqui agora nesses comentários. Abençoe aqueles que buscam pela cura, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Nós clamamos pela Tua intervenção em cada enfermidade, em cada tratamento, em cada situação de saúde. Senhor, estende a Tua mão de cura e restauração sobre essas vidas. Traz alívio para cada dor, cada sofrimento. Eu peço também, Senhor, pela restauração dos casamentos e das famílias. Que o Teu amor renove cada relacionamento. Que onde houver conflito, o Senhor traga reconciliação. Que o perdão seja uma realidade nessa família. Que o amor seja restaurado e que todos experimentem da Tua paz e da Tua esperança. Abençoe aqueles que estão em busca de emprego e de estabilidade financeira. Supra as necessidades dos Teus filhos. Abre portas, mostra caminhos e traga paz aos corações angustiados pela preocupação com o sustento. Tu és o Deus da provisão. Confiamos que, no Teu tempo, tudo se resolverá. Acolhe cada pessoa que está enfrentando batalhas emocionais, que está lutando contra a depressão, a ansiedade e o medo. Dê a essa pessoa a força para vencer esses desafios. Traga luz nos momentos sombrios e renova a esperança dela. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra te inspire e te fortaleça. Lembre-se, com Cristo, você pode vencer o medo e a ansiedade, vivendo uma vida plena e confiante na paz que só Ele pode oferecer. Deus abençoe a sua vida. Eu convido você a se inscrever também lá no nosso outro canal, o Minuto Reflexão, onde eu posto todo dia vídeos inéditos para melhorar sua saúde mental e te tornar uma pessoa mais leve. O link para você se inscrever vai estar no comentário fixado, na descrição do vídeo e na tela final. Compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que você conhece. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para suas listas, para os seus grupos e para aqueles que você ama. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Hoje, o Senhor quer te lembrar de algumas coisas que talvez você tenha esquecido. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e agora estamos começando mais um Minuto com Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes o que falta em nós é confiança plena no Senhor, pois tentamos fazer algumas coisas da nossa maneira e acabamos complicando tudo ainda mais, sendo que basta confiar em Deus
e ter a certeza de que as coisas vão acontecer da melhor forma para o nosso bem. Se a partir de hoje você vai viver uma vida de confiança em Deus, uma vida de fé, escreva aqui nos comentários: eu confiarei. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração também. Nós vamos orar no final dessa mensagem por todos os pedidos. Eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Desde já você pode contar com a minha oração. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você receber todos os dias os nossos vídeos, que são postados 2 vezes por dia, às 5 da manhã e às 18 horas. Se você quiser apoiar esse projeto de alguma maneira, seja membro do canal. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Na jornada da vida, somos frequentemente confrontados com desafios, incertezas e obstáculos que podem muitas vezes abalar a nossa confiança. Nesses momentos, a palavra de Deus nos lembra da importância de depositarmos a nossa confiança no Senhor. Ele nos convida a entregar o nosso coração e os nossos caminhos a Ele, em total dependência, renunciando à nossa própria compreensão, que é limitada. Ao confiar em Deus de todo o coração, abrimos mão do controle e reconhecemos que Ele é soberano sobre todas as coisas. Em vez de confiar apenas em nossa própria sabedoria, no nosso conhecimento limitado, nós somos chamados a buscar a direção e a orientação divinas em todas as áreas da nossa vida. Quando reconhecemos o Senhor em nossos caminhos, estamos convidando-o a entrar em cada aspecto da nossa jornada. Ele promete endireitar nossas veredas, guiar-nos por caminhos de retidão e nos conduzir em direção à sua vontade perfeita. Isso requer uma entrega constante, uma disposição para ouvir a sua voz e uma confiança inabalável em seu cuidado e provisão. Mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras, nós não estamos sozinhos. Podemos encontrar conforto, esperança e segurança no amor e na fidelidade de Deus. Quando depositarmos nossa confiança nele, somos fortalecidos e capacitados a enfrentar as adversidades com coragem, perseverança e paz. Que possamos sempre nos lembrar desse chamado divino para confiar no Senhor e buscar a Ele em todo o tempo, desfrutando das promessas de que Ele vai endireitar o nosso caminho. Que essa confiança profunda e essa fé firme nos inspire a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, experimentando a plenitude do seu amor e da sua graça em cada passo que dermos. É importante reconhecer que a nossa própria compreensão pode ser limitada, mas Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Ao confiar nele, estamos declarando que acreditamos em seu amor, em sua fidelidade e na sua capacidade de guiar os nossos passos. Podemos nos alegrar, sabendo que Ele está no controle e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Confiar em Deus não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas significa que teremos a força e a paz necessárias para atravessá-las. É um convite para buscarmos o Senhor em todos os momentos e em todas as decisões, permitindo que Ele ilumine o nosso caminho e nos guie para a sua vontade. Que essa mensagem ecoe
em nossos corações, fortalecendo a nossa fé e nos lembrando de que não estamos sozinhos nessa jornada. Que possamos confiar de todo o nosso coração no Senhor, depositando nele nossas preocupações, nossos medos e anseios. Que a nossa confiança em Deus nos inspire a viver com coragem, com gratidão e esperança, sabendo que Ele endireitará as nossas veredas e nos conduzirá para o melhor destino. Nesse dia, meu querido, minha querida, eu encorajo você a refletir sobre o que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração e a colocar isso em prática. Entregue-se ao cuidado amoroso do Senhor e confie nele plenamente. Que a confiança em Deus seja a âncora que sustenta a sua vida, trazendo paz, alegria e esperança, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Eu quero orar por você. Se você não escreveu ainda nos comentários, escreva: eu confiarei. Ou então apenas declare isso aí aonde você estiver. Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra e pelo Teu amor. Somos gratos a Ti, porque mais uma vez as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas e nos permitiram recomeçar. Que o Senhor traga à nossa mente todo o pecado que temos cometido contra Ti, contra o nosso próximo, e que em nosso coração possa nascer o verdadeiro arrependimento. Te pedimos perdão por todas as vezes que pecamos com nossas ações, nossas palavras e até com nossos pensamentos. Nos ensina a confiar plenamente em Ti. Sabemos que os nossos recursos, a nossa sabedoria, a nossa compreensão, todas essas coisas são limitados, mas a Tua sabedoria é eterna. Ensina-nos a reconhecer-Te em todos os nossos caminhos e a depender completamente de Ti. Sabemos que, quando confiamos em Ti, o Senhor endireita nossas veredas e nos conduz para a Tua vontade perfeita. Derrama a Tua graça sobre nós, Pai, para que possamos entregar nossas preocupações, nossos medos, nossa tristeza, nossa angústia em Tuas mãos amorosas. Ajuda-nos a viver uma vida de confiança, sabendo que Tu és o nosso refúgio seguro em meio às adversidades. Capacita-nos a buscar-Te em cada momento e em cada decisão, confiando em Tua orientação e em Tua direção. Senhor, nós Te pedimos que a nossa fé seja fortalecida, para que possamos continuar com coragem, com gratidão e com esperança. Que a Tua presença seja a luz que ilumina o nosso caminho e a força que nos impulsiona a prosseguir, mesmo quando as circunstâncias parecerem desafiadoras. Nós Te agradecemos pela Tua fidelidade e pelo Teu amor incondicional. Pai, eu quero apresentar diante de Ti cada pedido de oração que foi feito aqui nesses comentários. Todas as petições que foram escritas aqui por essas pessoas que me ouvem. E aqueles que escreveram, eu confiarei. Que o Senhor renove o espírito dessa pessoa. Que o Senhor fortaleça a fé dela. Que o Senhor alcance essa família com o Teu poder, o Teu amor e a Tua misericórdia. Opera uma mudança completa na vida dessa pessoa, segundo a Tua vontade. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba pela fé essa palavra. Confie de todo o seu coração. Não queira se apoiar na sua própria sabedoria. Talvez você seja o tipo de pessoa centralizadora, que quer que todos os problemas caiam em você como se você fosse um para-raio. E hoje você se encontra sobrecarregado, sobrecarregada.
Confie no Senhor e não se apoie em você mesmo. Reconheça Ele em todos os seus caminhos. Entregue suas preocupações, seus problemas, suas angústias, todas nas mãos de Deus. Antes de sair, dê o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui nesse canal. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Hoje eu tenho uma palavra para você começar bem o seu dia. Você, talvez que já tenha começado esse dia cansado, abatido e sem esperança, saiba que Deus vai falar ao seu coração e vai fazer a luz brilhar sobre a sua vida novamente. Romanos capítulo 15, verso 13, diz assim: que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz, na fé, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Receba a alegria, o ânimo e a esperança do Senhor em sua vida. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou Edivaldo Oliveira e eu te convido nesse momento para mais um Minuto com Deus. Eu peço que você escreva aqui nos comentários: eu recebo essa palavra, como uma maneira de afirmar para terra e céus que você acredita e recebe as promessas de Deus para a sua vida. Deus me levou a pensar no cansaço que muitos irmãos e irmãs têm sentido. São tantas notícias ruins, tantas tragédias, tantas dificuldades, que acabamos ficando sobrecarregados e desesperados. Muitas pessoas não conseguem avançar, porque estão presas nos erros do passado. E muitos não conseguem seguir em frente, pois têm medo do que está por vir, têm medo do futuro. Eu aprendi recentemente que Jesus nos ensinou a pedir pelo pão de cada dia. Ele não nos ensinou a sofrer pelo pão que deixamos de comer ontem, ou temer se haverá pão amanhã, pois o único pão que podemos comer é o pão de hoje. Inclusive, eu falei sobre esse assunto lá no nosso outro canal, no Minuto Reflexão, onde eu posto vídeos mais voltados para a saúde mental. Passa lá depois e ouça a reflexão também. Você está cansado nesse dia? Tente primeiro enxergar esse dia. A semana acabou de começar e tudo que te afligia até o dia de ontem já se tornou passado. E aquilo que você tanto teme que aconteça no futuro pode nem chegar a acontecer. No Salmo 118, verso 24, na versão da Bíblia A Mensagem, diz assim: este é o dia maravilhoso que o Senhor fez. Vamos celebrar e ser felizes hoje. Viva o hoje, seja feliz hoje. Vamos viver o presente, vamos estar no presente, pois é isso que Deus nos deu, é isso que está em nossas mãos. O passado se foi e o futuro a Deus pertence. Por isso, sejamos felizes e celebremos o dia de hoje. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela tua poderosa palavra. Obrigado porque o teu Espírito Santo ministra ao nosso coração de uma maneira tão tremenda, Deus, quando nós paramos para ouvir e refletir na tua palavra. Que o Senhor nos encha de esperança, de alegria, de paz e de fé, para que possamos transbordar pelo poder do teu Santo Espírito. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Se você ainda
tem tempo para ouvir mais da palavra de Deus, continue aqui com a gente, pois o Espírito Santo ainda tem coisas para ministrar ao nosso coração nessa palavra. Antes de continuar, eu queria pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Essas ações são muito simples, mas elas são muito importantes para a manutenção desse projeto evangelístico. E se você quiser e puder nos apoiar, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. E eu quero continuar ministrando essa palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração, falando sobre a esperança. A esperança é um sentimento de confiança e expectativa positiva em relação ao futuro. A esperança é uma das maiores virtudes cristãs e ela é mencionada na Bíblia em vários momentos. E é interessante a gente perceber que nós devemos ter esperança não somente quando as coisas estão dando certo, mas a esperança é um dom de Deus que deve ser uma ferramenta usada principalmente quando as coisas não estão favoráveis para nós. Senão não teria sentido. Em Romanos, no capítulo 5, do verso 3 ao verso 5, Paulo também escreveu: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a provação aprovada, e a aprovação aprovada, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nessa passagem, irmãos, nós vemos que a esperança é resultado da perseverança em meio às tribulações e que ela nos ajuda a manter uma perspectiva positiva e a não ficarmos confusos. Outra coisa importante a respeito da esperança é que ela nos leva a olhar para além do presente e para o futuro. Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versículo 13, o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador nosso, Jesus Cristo. Eu sei que muitas pessoas passam por tempos difíceis, por tribulações, mas a esperança nos leva a olhar para a manifestação da glória de Deus no futuro. E isso nos dá um propósito e um sentido para a nossa vida. E além disso, a esperança também nos leva a depender de Deus e a buscar a sua vontade para a nossa vida. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a demonstração de realidades que não se veem. Nessa passagem, a gente percebe que a fé e a esperança andam juntas e elas nos levam a crer em coisas que nós ainda não estamos vendo, mas que sabemos que são verdadeiras. E isso nos leva a depender de Deus e a buscar a vontade dele para as nossas vidas. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração e escreva nos comentários a seguinte afirmação de fé: eu espero em Deus. Eu espero em Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Mas eu quero terminar com uma passagem bíblica que está no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. São palavras de Jesus. Olha o que ele disse: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra. Que essa semana seja uma semana de vitória, seja uma semana de bênção, de milagre. Que essa pessoa que está me ouvindo agora possa experimentar um tempo favorável vindo da parte do Senhor. Que essa família seja suprida em todas as suas necessidades, meu Deus. Visita esse casal agora, que está enfrentando essa crise no seu relacionamento conjugal. Que entre eles possa ser retomado o diálogo, que eles possam voltar a conversar, que possam se perdoar, que possam se amar e continuar firmes na rocha que é Cristo. Não permita que essa família seja destruída. Eu quero apresentar diante do Senhor essa pessoa que tem lutado contra as enfermidades. Que o Senhor dê a ela vitória, Deus. Que esse remédio surta efeito. Que esse tratamento seja eficaz. Eu coloco diante de ti essa pessoa que está no leito do hospital agora, esperando para fazer essa cirurgia. Que o Senhor tome as mãos desse cirurgião, que o Senhor prepare a melhor equipe médica e que tudo corra bem para a glória do teu nome. Eu peço ainda que o Senhor abra as portas de emprego, Deus, para aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, por falta de trabalho. Que o Senhor prepare um lugar, que essa pessoa que tem distribuído aí os seus currículos receba uma resposta positiva daquela empresa onde ele apostou todas as suas fichas. Que ele seja vitorioso dentro desse processo seletivo do qual ele está participando. Deus, nós não queremos ser pessoas desesperadas, mas queremos viver com esperança. Independente das circunstâncias que nos cercam, queremos ter a plena confiança de que o Senhor tem o controle da nossa vida, o controle de todas as coisas, e que, no final, o Senhor nos concederá a vitória, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus. Descubra o que acontece quando você entra na presença do Senhor em oração. Abra a sua mente e o seu coração, pois nós não conseguimos ver com os nossos olhos aquilo que está oculto no mundo espiritual. Mas Deus quer revelar isso ao nosso coração nesse dia. Amém? Salmos, capítulo 6, versículo 9, está escrito: O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. A oração é uma necessidade, não apenas um ato religioso e formal. É uma consequência de uma vida de intimidade com Deus. Nós falamos com Deus porque temos prazer em estar na presença dele. Temos que fazer com que a oração se torne parte integrante da nossa vida. Quando você ora, Deus derruba as barreiras que estão impedindo as suas conquistas. A Bíblia diz que Deus ordenou a Josué que ele e seu exército rodeassem a cidade de Jericó por 7 dias. E durante esse tempo, o povo deveria ficar em silêncio. Embora ninguém soubesse o que estava acontecendo, Deus estava agindo.
porque no dia em que eles terminaram aquela jornada, o que parecia impossível aconteceu. As muralhas fortificadas de Jericó foram abaixo. Nós podemos aprender com isso que Deus pode derrubar as nossas barreiras, por mais que elas pareçam intransponíveis. Você tem orado por algo que parece ser impossível de acontecer? Persevere, mesmo que pareça que nada está acontecendo. As coisas nem sempre saem como planejávamos, mas isso não significa que o Senhor perdeu o controle das coisas. E também não significa que Deus não está conosco. Venha ter 1 minuto com Deus nesse momento. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Essas ações nos ajudam a crescer cada vez mais e a espalhar essa mensagem de fé para outras pessoas. Sabe, irmãos, eu tenho ouvido muitos testemunhos maravilhosos. Esposas que viram a conversão de seus maridos e vice-versa. Pessoas que tiveram o cuidado e a providência de Deus, mesmo em meio às crises. A cura de enfermidades que para os médicos pareciam impossíveis e muitas outras coisas. Deus peleja a nosso favor. A palavra de Deus diz que quando Daniel entrou em um propósito de oração e jejum por 21 dias, a resposta que ele esperava demorou a chegar. Mas o anjo Gabriel disse a ele que, desde o dia em que Daniel empenhou o seu coração em se humilhar perante Deus, as suas palavras foram ouvidas. O texto diz que a resposta deveria ter vindo antes, mas que a bênção ficou retida por causa do príncipe do reino da Pérsia. E por isso Gabriel veio. O inimigo fez de tudo para que Daniel desistisse e parasse de orar. Talvez o mesmo esteja acontecendo com você nesse momento. Aquilo que você tem buscado de Deus não acontece, e por isso você pensa em desistir. O tempo de Deus não é como o nosso tempo. Deus diz a você hoje: não pare de crer, não pare de lutar por quem você ama, pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, por seus filhos. Se for preciso, diga para Deus: Senhor, eu estou sem forças para continuar lutando. A palavra diz que Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente, nesse momento, o nome de alguém ou uma situação, escreva ela aqui nos comentários e nós vamos orar juntos no final dessa mensagem. Sabe, irmãos, continuar orando, mesmo diante dos desafios, é um ato de fé e de confiança no poder de Deus. É no silêncio da espera que muitas vezes nós encontramos as respostas que buscamos. Que nós possamos ser fortalecidos em nossa fé, mantendo nossos corações abertos para receber as bênçãos que Deus tem para nós. Não desista, continue orando e acreditando, pois Deus está sempre ao nosso lado, ouvindo cada palavra e vendo cada lágrima. Ele conhece o nosso coração e trabalha em nosso favor, mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver. Então, não pare de crer, não pare de caminhar e creia que o Senhor estará ao seu lado em todo o tempo, te levantando, te fortalecendo e cuidando de você até nos mínimos detalhes da sua vida. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Senhor meu Deus, eu quero começar essa oração com um coração transbordante de gratidão por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre a nossa vida. Te agradecemos pela vida, te agradecemos por essa palavra e por tudo que o Senhor nos tem concedido. Reconhecemos que cada dia é um presente Teu
e cada momento uma oportunidade para testemunhar o teu amor e a tua bondade. Humildemente, Pai, pedimos perdão pelas nossas falhas e transgressões. Perdoa-nos por todas as vezes que nos desviamos do teu caminho, quando falhamos em mostrar amor e compaixão, e quando as nossas palavras e ações não refletem o teu caráter. Dá-nos um coração puro e um espírito renovado, que sejamos luz em meio às trevas, espalhando esperança e paz por onde passarmos. Senhor, inspira-nos a seguir o exemplo de fé e perseverança que é evidenciado nas Escrituras. Assim como Josué e seu povo viram as muralhas de Jericó ruírem, que nós possamos perceber as barreiras, as cadeias em nossa vida sendo quebradas por tua poderosa mão. Aumenta a nossa fé, Pai, especialmente nos momentos em que parece que nada está acontecendo, em que temos a impressão de que o Senhor não está agindo. Ajuda-nos a lembrar que tu trabalhas de maneira que muitas vezes não podemos ver ou entender. Nesse momento eu quero colocar diante de ti os pedidos de oração que são feitos aqui nos comentários. Senhor, para cada pessoa que pediu oração, seja por saúde, por provisão, por restauração ou por paz, eu peço que tu atendas segundo a tua vontade e a tua sabedoria. Para aqueles que estão enfermos, eu clamo pela tua cura e conforto. Seja com eles, Senhor, nessa luta. Traga alívio, força e esperança de dias melhores. Para as famílias, meu Pai, que estão enfrentando desafios, que o Senhor seja o refúgio e a fortaleza. Nos momentos de incerteza, que a tua presença seja a fonte de segurança e de paz. Para aqueles que se encontram desanimados, renova, Pai, as forças desse teu filho, dessa tua filha. Encha-os de esperança. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão sofrendo pelo luto, que passam por um momento de perda nesse instante. Que o Senhor leve até eles conforto e consolo, lembrando-lhes de que a tua bondade e misericórdia são eternas. Nós nos lembramos também, meu Pai, da história de Daniel, que mesmo diante de grandes desafios, manteve-se firme em oração e jejum. Que nós tenhamos essa mesma determinação e fé, sabendo que nossas palavras são ouvidas desde o primeiro momento em que clamamos a Ti. Mesmo quando a resposta demora, sabemos que estás trabalhando em nosso favor e que a Tua vontade é perfeita. Reconhecemos, Senhor, que o Teu tempo não é como o nosso e que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos. Ajuda-nos a confiar plenamente em Ti, a não desistir de crer, a continuar lutando por aquilo que é justo e bom. Fortalece-nos para que sejamos defensores da fé, da esperança e do amor em um mundo que tanto precisa da Tua presença. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder, da Tua bondade e da Tua fidelidade. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Não desanime, meu irmão, minha irmã. Tenha fé. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. A palavra de Deus diz em Salmos 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia nessa promessa. Permita que o Espírito Santo encha o seu coração hoje e comece a viver uma nova vida. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Se você ouviu até aqui essa mensagem, escreva nos comentários: eu vou continuar. Escreva isso como uma declaração de fé, como uma afirmação de que, fortalecido pelo Senhor, você vai prosseguir. Você vai continuar a caminhar e a viver. Que Deus te abençoe
e que Ele te proteja. Eu espero você aqui no nosso canal para o próximo Minuto com Deus.